que eu tava no Cássio Marcos. Tá, canal, uma história bem legal aqui. Tava no Cássio Marcos. Eu tava tocando lá já fazia mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos já no Cássio Marcos. Cássio Marcos, pelo menos na região aqui, eles deram uma explodida grande, né? O Cássio Marcos eu tenho muita gratidão, porque assim, aquelas músicas Tá Doidona e As Mina Pira, foi eu que gravei as percussão. E o Cássio Marcos foi um negócio muito legal, que na época, quando eu entrei, eles estavam estourados com as músicas Tatarada e Fama de não sei o que. Esqueci o nome da outra música lá, que é um funk. E aí o meu amigo, quem me indicou pro Cássio Marcos foi o sanfoneiro Daniel, que é do Léo Rafael hoje. Como é que ele me indicou? Ele me viu tocando... Esse sanfoneiro é de Paranavaí também, Não, né? ele é de Arapongas. Ah, de Arapongas? Daniel. Ele tá no Léo Rafael. Ele me viu tocando em Foz do Iguaçu. Eu fazendo um freelance lá, tocando lá e tal. Aí depois ele chegou, é assim que rola nos bastidores. Aí ele viu, legal você tocando aí, gostei do negócio aí. Vamos manter contato. Eu falei, claro, pô, vamos manter. Se precisar, eu faço freelance, né? Tamo aí, né? E tal. Aí depois de um tempo ele falou, cara, vai vir uns caras aí de fora. E uns caras aí do Espírito Santo e vai montar uma banda lá e vai pagar um cachê muito bom. Na época era um cachê muito bom. Diferente das outras duplas, né? Falei, mesmo? E com garantia? Porque eles faziam assim, eles davam garantia de 6 cachê pra você. Era tipo como se fosse um mensal. Se não tocar nada, você ganha isso. E eles davam essa garantia. Falei, não, tem interesse sim. Pô, legal. Me avisa. Aí quando chegou, era o Cássio Marcos. E aí quando eu fui lá no Cássio Marcos fazer uma entrevista lá, eu levei, eu já gravava naquela época. Gravei Pedro Paulo e Alex na época que nem era estourado, nem nada. Já gravava, levei um CDzinho e tal. Mas na primeira vez não rolou eu entrar. O cara, acho que, na verdade, até brinco hoje. Esses dias eu tava com um empresário, brinquei com ele. Falei, naquela época você não foi com a minha cara, né? Que tal? Acho que ele não foi lá, viu eu era bem magro, sabe? Um magrelinho, mala. Chegou um magrelinho com o tupete lá. Eu não vou lá mandar esse moleque, não é percussionista, não. Manda embora aí. Aí não deram moral. E aí o Dani me chamou de novo. Falou, velho, cara do trabalho, você não quer vir pra cá? Vem pra cá, nós vamos viajar lá pra Sinop, longe pra caralho. Mas vem pra cá que os caras querem ver você tocar. E aí eu fiz um ensaio com eles e tal. Aí a hora que eu fiz o primeiro show, nossa, foi maravilhoso lá. Entendeu? Aí eles viram lá que tal, era percussionista e tal. E ali em Londrina que abriu uma grande porta pra mim ali. Então o Cássio Marcos foi muito legal pra mim isso daí, porque eu fiz amizade com outros músicos ali. Eu fiz um network, né? Fiz um network. E tudo isso que o pessoal viu eu tocando. E aí voltando no Anderson Nogueira, foi uma coisa muito engraçada. Depois de 2 anos no Cássio Marcos, os caras chamou o Anderson Nogueira. Que é meu primo, né? Aí, ó. pra tocar num clipe do Cássio Marcos. Aí quando ele chegou lá, porque o Anderson, ele tinha saído do Tradição. E eu já cheguei até a falar pra ele assim, quando ele veio em Maringá... Mas foi na época que saiu o Michel Teló e tal, sim, desmanchou daí. Desmanchou e ele lançou carreira solo. Eu lembro. Só que daí a carreira solo do Anderson também não desandou, não virou. Andou um tempo, mas depois parou. E ele só tava gravando. Porque o Anderson, essa levada do Tradição aí, que é a de batidão, eles falam vaneira, batidão, mas o Anderson foi um dos pioneiros dos bateras que criou a levada de vaneira com tom, usando as levadas de tom da bateria. Essa levada que vem do Chora Me Liga, do João Bosco e Vinícius, Jorge Mateus também. Então o Anderson foi o batera que revolucionou o batidão no sertanejo hoje. Com essas levadas. Teve outros bateras que veio, mas nessa época foi uma febre. Pô, quando colocou essas levadas que veio do Tradição, isso daí. Muito pouca gente sabe disso. Então, uma informação... É uma informação assim que os músicos novos talvez não saibam, mas essas levadas que até os próprios bateristas tocam, que é aquela levada assim... Essa levada é do Boi. É o Boi que criou, o Tradição que criou. Tradição estavam no ensaio, eles contaram como é que surgiu. E essa levada foi usada, é usada até em vários batidões até hoje. Entendeu? Então muita gente não sabe disso daí. Então é uma informação bem bacana. E nessa época o Boi foi lá gravar o clipe do Cássio Marcos. E aí eu cheguei nele e falei, ô Boi, se você souber de um esquema aí, tá precisando de percussão, não tô muito contente aqui no meu trabalho, tá acontecendo algumas coisas aqui. Ele falou, Boi, ele chama todo mundo de Boi, né? Ô Boi, não, beleza, Boi, tudo Boi pra lá, Boi pra cá. O apelido dele é Boi, então ele só chama todo mundo de Boi. E aí eu falei assim, não. Ele falou, não, se eu souber de alguma coisa, eu vou te chamar. E aí eu já tinha ido num hotel levar um CD de gravação minha pro Anderson, que eu sou fã dele, falar que eu queria tocar pra ele. Ô, você não vai precisar de percussão no C? Eu sempre quis tocar pra você, que eu era fã de Tradição. Eu quero tocar pra você, pô. Não vai percussão. Quantos anos você tinha, mano? Lembra?
Caramba, eu acho que eu tô com 37 hoje, acho que na época eu tinha uns 23. 23. Mas já tocava 24. Então, profissionalmente? Já tinha passado, já passei do Garrafão, que eu fui pra banda G10, depois fui pra outras bandas, já tinha passado tudo, né? Mas eu sempre tive uma vontade de tocar com artista do segmento sertanejo, sempre quis tocar com sertanejo. E eu vi que o Anderson lá tinha montado uma carreira, né? Eu falei assim, vou tocar, mas não deu certo e tal, aí eu só falei com ele, comentei com isso, ele, não, falei, ele falou assim, não, pode deixar. Se rolar alguma coisa, eu vou te chamar. Aí ele me viu tocando à noite. Primeira vez que ele me viu tocando ao vivo. Porque eu era criança quando eu tava tocando, quando eu via. Eu mostrei até uma foto pra ele. Velho, tem uma foto que eu sou criança, com 14 anos, velho. Eu abraçado nele, ali, abraçado com Tradição. E aí ele me viu tocando, ele gostou e tal. Cara, deu uma semana, ele me ligou. Falou, Boi, seguinte... Tudo bom? Ó, vai rolar um esquema nacional aí e eu quero que você venha tocar comigo. Aí eu falei, meu Deus, é o Jorge Mateus esse negócio, velho. Porque ele grava o Jorge Mateus. Ele gravou as músicas de sucesso, tudo do Jorge Mateus. Os batidão, tudo dele. Falei, meu Deus, é o Jorge Mateus. Eu já não conseguia nem mais dormir. Pelo amor de Deus, você falou, é o Jorge Mateus. Eu falei, quem que é? Aí passou um tempo, ele falou, não, é um cantor aí... que os caras vão colocar uma música na novela, que é o Gabriel Valim. Eu falei, mas quem que é Gabriel Valim? Não, vai ter uma música novela que chama Piradinha, que foi um sucesso da novela da Globo. Essa música aí vai rolar na novela e os caras lá, os empresários da Globo, abraçou o cara e quer que eu monte a banda. Eu queria que você viesse tocar comigo. Cara, na hora, assim, meu sonho de infância, que era tocar com o Anderson, veio na minha cabeça. Falei, e meio que assim, daí a gente combinou questão de cachê, salário, e eu tinha que morar em Santa Catarina. Pensando assim... Gabriel Valim era de Santa Catarina, né? Pensando em financeiramente, Juninho, eu troquei 6 por meia dúzia. Mas eu realizei um sonho, que era tocar com ele. Que era a minha vontade desde criança tocar com ele. Só que daí eu pedi as contas do Cassi Marques. E é uma história engraçada que eu conto isso pra todo mundo, que é... que os caras começaram a tirar um sarrinho de mim. Você vai sair daqui, Baninha? Você vai se fuder lá no Piradinha. Você não sei o quê. E ficava brincando um monte comigo, né?